Bom dia, coleguinha, como vai? Legal, bacana. Olá, gente, tudo bom? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e depois domingo. Vamos ter um tempinho para descansar, né? Para aproveitar mais a família, muito mais do que a gente já tem aproveitado, né? Mas hoje é sexta-feira, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, tá bom? Amanhã, se hoje é dia 15, amanhã é dia 16, 15, 16. E depois do dia 15 de maio, 16, sábado, e temos muita coisa para aprender hoje. Bom, o assunto de hoje é as sílabas iniciais. De novo, pra gente sempre fixar isso na nossa mente e tentar entender o que é sílaba. Vamos retomar um pouquinho sobre esse conteúdo? Olha só, nós já aprendemos sobre letras, né? Cada letra nós já aprendemos. Aprendemos as vogais, A, E, I, O e U. Nós já aprendemos essas vogais, são 5 vogais. E o restante das letras que restam no alfabeto são as consoantes, beleza? Não podemos esquecer disso. Por quê? Porque quando nós lemos qualquer palavrinha, é a junção de sílabas. O que é sílaba? Vamos lembrar? Sílaba é a junção, é quando junta uma consoante com uma vogal. Então, por exemplo, olha só, eu vou colocar uma consoante qualquer, vou colocar a letra N aqui, ó. E aí, por isso que nós sempre falamos sobre o som de cada letra. Por quê? As sílabas é o som que a gente produz quando junta 2 ou mais letrinhas, tá bom? Então, a sílaba é o som que a gente consegue produzir na nossa boca quando a gente une 2 ou mais letrinhas, tá bom? Nós estamos aprendendo as sílabas simples, tá bom? Que é sempre com uma consoante e uma vogal, tá bom? Então, a prof vai sempre apresentar para você as sílabas simples. Quando tem uma consoante, lembra, consoante é aquela que não é vogal. E uma vogal juntinha. Então, a união entre a consoante e a vogal é a sílaba simples, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, a consoante N, por isso que a prof sempre mostra para você o som que cada uma das letras produz. O som do N é N. Olha lá, a língua fica entre os 2 dentinhos, ó. N. Então, ó, N com A, você vai juntar os 2 sons, ó. Na. Na. Viu? Na. Então, juntei o N com A. Na. Quando nós falamos sobre a junção do N com A, nós lembramos do som na. E o que a gente consegue escrever com na? Que começa com a sílaba na. Navio, nadar, nada. Então, olha só, são 3 palavrinhas. Além dessas, tem muitas outras palavrinhas que começam com a sílaba na, o som na, não é? Então, todas essas palavrinhas começam com esse som. Vai ter só esse som? Não. Por exemplo, nadar. Nadar tem 2 sons. Ó, quando a gente fala, nós abrimos a boca 2 vezes, ó. Nadar. São 2 vezes. Então, são 2 sílabas que a gente produz quando nós falamos a palavra nadar. Vamos falar sobre navio. Então, ó, navio, navio. Quantas sílabas tem? 3. Então, toda vez que você for observar o som das letras, das sílabas, das palavrinhas, você vai observar o som das sílabas. Professora Caroline. Então, ó, Caroline. Então, são a junção de 4 sílabas. Caroline. Tá bom? Então, você vai ter a junção das sílabas
possíveis em cada uma das palavrinhas que você falar. Todas as palavrinhas que você fala quando você conversa, ela é a junção de sons. É um monte de sonzinhos juntinhos, mais organizados. Por exemplo, as sílabas simples. A Bruno falou para você que as sílabas simples é uma consoante e uma vogal juntinha? Então, elas são uma sílaba porque elas produzem um som, mesmo que tenha duas letras. Então, tem duas letras, porém, quando elas estão juntinhas, ela produz um som só. Ó, som N com o som A. Na. Os dois juntinhos, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho de algumas palavrinhas pra gente fixar isso na nossa mente, tá bom? Pra gente entender certinho como que é. Então, a primeira coisa que você vai ver é ouvir uma musiquinha. Chama o sopa. O que tem na sopa do neném? Já parou pra pensar? E aí você vai cantar tranquila, aproveita esse tempo de você cantar essa musiquinha. Mas depois observe as palavrinhas que você canta nela, tá bom? Quando nós falamos de som inicial, nós falamos da sílaba inicial, nós falamos do som inicial, tá bom? Então olha lá, caminhão, isso aqui não é um caminhão? Com que letra começa o caminhão? Com a letra C. Letra C é vogal ou consoante? Consoante. E aí, com a letra A, nós formamos o som K. Ó o som do C. K, com a K, né? Caminhão. Só a palavra caminhão que começa com esse som K? Não, né? Tem Caio, tem Caju, tem Camila, tem cadeira, tem várias, casa, tá bom? Então temos várias palavras, muitas palavras que começam com esse som. K, K. Aqui, olha só, eu tenho a palavra caminhão e a prof colocou de vermelho só a sílaba K, C-A, caminhão. E aqui tem sugestões de duas palavrinhas que começam também com a sílaba K, ó, K. De cabeça, cabeça. Então o som K é o mesmo K de cabeça e o K de caminhão. Olha lá, cabeça. E cavalo. Olha só, o som K é o mesmo som produzido no início da palavra caminhão, cabeça e cavalo. Acontece também aqui com macarrão. Vamos ver com a consoante M, ó. Consoante M junto com A. Olha só o M. Com A. Ó, então é macarrão. Então esse som, ele pode ser escrito várias outras palavras que inicia com ele. Por exemplo, macarrão, Mateus, mala, maior. Tudo isso dá pra... e muito mais. Então, esse é um som produzido com duas letrinhas. Uma consoante, uma vogal, tá bom? E esse som ele produz... é o inicial da palavra macarrão e também inicial da palavra macaco, viu? Olha o som, mesma coisa. Macaco, macarrão, Mateus, mala. Então, ó, é o som inicial dessas três palavrinhas, tá bom? E agora a prof vai observar essas outras palavras, tá bom? Primeiro, a prof vai apresentar essas palavras para vocês e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, ó, C com A, K. V com A, vá. L-O, lo. Juntando os três sons. K, vá, lo. Entendeu? Então, olha só quantas letrinhas tem e cada letrinha produz, cada conjuntinho de letrinha produz um som diferente, ou seja, uma sílaba. Então, ó, K,
Então, quantas sílabas eu tenho aqui, ó? Cavalo. Vamos ver aqui com o som da boquinha. Cavalo. Então, eu abro a minha boquinha 3 vezes. Então, eu tenho 3 sílabas. 3 sílabas, sílaba é o conjuntinho das letras, né? E quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Então, eu tenho 3 sílabas, porque eu abro a minha boca 3 vezes para falar a palavra cavalo. E eu tenho 6 letrinhas, porque a junção de cada 2 letrinhas é uma sílaba. Beleza? Vamos ver os outros. Vai. Outro. T com A, tá. M com A, ma. Olha só, apareceu um N aqui, ó. E esse N não tem uma vogal juntinha, então ele fica com o som sozinho. Então, ó, tá, ma. Com N fica, lembra do som do N? Taman. Olha lá, taman. D com U, do, A. Tamanduá. Vamos ver quantas vezes que eu abro minha boca para falar? Tamanduá. 4 vezes eu abro a minha boquinha para pronunciar essa palavra. Então, eu tenho 4 sílabas, porque eu abro a minha boca 4 vezes. Vamos mais uma. N com A, na. D com A, dá. Só que tem uma consoante sozinha aqui, ó. Não tem nenhuma vogal junto com ele. Então, ela vai produzir o som sozinha. Então, ó, na. N com A, na. D com A, dá. E qual é o som do R? Ou, né? Então, nadar. Olha só o som do R. Nadar. Então, o R ficou sozinho lá. Só o som do R que ficou, tá bom? Nadar. Quantas vezes eu abro? Nadar. 2 vezes. Então, eu tenho 2 sílabas. Vamos mais uma. Aqui. I-G-L-U, glu. Olha o som, olha só essa palavra que diferente. Ela tem uma consoante, mais uma consoante, depois uma vogal. Então, começou com I, vogal. G com L, tem como? Não, né? Então, ó, você vai produzir o som do G sozinho, ó. G-I, G. Ó o som do G, G, G. L com U, Lu. Iglu. Olha só, iglu. Vamos ver quantas vezes eu abro a boca? Iglu. 2 vezes. Então, eu tenho 2 sílabas. Diferente essa palavra, né? E a última palavrinha é G com A, G. T com O, to. Gato. G com A, G. T com O, to. Gato. Quantas vezes? Gato. 2 vezes. Então, eu tenho 2 sílabas, tá bom? E aqui, a Pro vai deixar disponível essas imagens. Gato, galinha e pente. Vamos ver essas palavrinhas, ó. Gato. Deixa eu dobrar aqui para vocês não confundirem com as outras palavrinhas. Vamos ver, ó. Gato, galinha, pente. Qual dessas 3 palavrinhas, olha lá, ó, gato, galinha, pente, gato, galinha, pente. Qual dessas 3 começa com o mesmo som, ó? Gato, galinha, pente. O gato e a galinha, né? Porque começa com o som Gá. Outra. Olha lá o iglu de novo. Iglu é essa casinha de gelo que a Pro deixou aqui, ó, pra vocês verem. Iglu. Formiga e igreja. Iglu, formiga, igreja. Qual começa com a mesma som? Iglu e igreja. Eu vou fazer mais um e os outros você faz sozinho, tá? Senão fica muito longo o vídeo e você fica cansado. Então, olha só. Aqui. A Pro colocou a imagem de uma pessoa nadando. Então, isso aqui é nadar. Aqui tem uma nave e um tucano. Então, ó. Nadar, nave, tucano. Qual dessas começa com o mesmo som? Nadar, nave, tucano. Nadar e nave, né?
E a prof deixou aqui disponível algumas outras imagens. Essas imagens são as mesmas imagens que você vai ver e encontrar lá na sua apostila, na página 169. E você vai circular a palavrinha que tem o mesmo som inicial que as palavrinhas que tiverem um destaque. Combinado? Então essa foi a nossa aula de hoje, muito produtiva, né? Muita informação legal, mas é para você aprender a ler. Vamos estudar muito. Escreva essas palavrinhas no seu caderno, tá bom? Então pega lá, tem 5 palavrinhas como destaque lá, tá bom? E aí você vai escrever as palavrinhas com destaque e a palavrinha que rima com ela, ou melhor, que tem o som inicial com ela. E você vai circular esse mesmo som inicial. E quando você circula esse som, você está circulando a sílaba que começa a cada uma das palavrinhas. Combinado? Faça isso no seu caderno para você praticar a escrita e também você colocar na sua mente sobre esse assunto, para você aprender certinho. Combinado? Então, um beijo gostoso. Até segunda-feira, bom fim de semana, aproveite, manda beijos para sua família, enche eles de abraço e carinho. Tchau!